Salve, salve família, passando aqui pra dizer que em apenas um mês eu fiz mais de R$ 3.000 apenas copiando e colando o que esse cara fala no curso dele. E eu tenho certeza que esse dinheiro te ajudaria. Então se você quer ganhar dinheiro na internet sem nem precisar aparecer, é só acessar o primeiro link da descrição. O que eu acho interessante, assim, aí você me corrija se eu estiver errado, mas de que do serial killer lá que pega e mata 8 mulheres seguidas, assim, e do cara que mata a esposa, esquarteja e dá pro cachorro comer. Não necessariamente eles são psicopatas, né? Não, Que não é, são. que é aquela ausência de emoções. Pelo Exato. contrário, certo? Certo. Então, se você pegar o cara que ele mata a esposa, em geral, porque sempre cada caso é um caso, o indivíduo, todos nós, os indivíduos, eles são muito mais do que o crime que ele comete. E ele é muito mais do que o transtorno mental que ele tem. Cada um de nós vai viver, por exemplo, eu sou esquizofrênico. Então, eu consigo chegar num diagnóstico e falar assim, eu tenho 10 esquizofrênicos. Cada um deles vai viver essa doença de forma diferente, porque nós somos seres únicos. Embora eu tenha critérios diagnósticos, o DSM é muito preciso, DSM-5, tal. Você segue, se você tem dúvida, é a Bíblia, né? Para quem é da área da psiquiatria ou psicologia clínica que trabalha com isso, você tem que andar com livrinho não, né? 1000 páginas para você ficar olhando. Mas cada um vive de uma maneira diferente, porque nós somos, dentro, né, da nossa particularidade, universos distintos. E o criminoso também. Tá? Então, de repente, um indivíduo que chega num momento que mata a esposa, ou a esposa que mata o marido, esquarteja, tenta se livrar daquilo. Não, ela é uma psicopata. Não necessariamente. Ela pode ter sido movida pela raiva, pelo ódio, pela frustração. Poxa, mas esquartejar? Sim. E ela não é uma psicopata. A gente não matava um monte de gente há um tempo atrás, né? Quando a gente Exato. tava lá, caçador-coletor, a gente não matava, não estuprava. Exato. Isso é até técnica, né, de guerra. Você escraviza, você mata os homens, violenta as mulheres e crianças e transforma como escravo. Isso, se você bobear, está acontecendo até hoje. Naquelas, né, aquelas coisas da África, aquela briga em que tem lá, sempre em conflito, aqueles conflitos todos. Qual é a... Né? É sempre, vira e mexe, você recebe essas notícias. É que nós estamos um pouco distantes, né? Parece um passarinho. Então... Isso acontece, não necessariamente. E outra coisa é desmistificar também essa coisa do psicopata. Porque acabou virando moda, entendeu? Todo mundo acha muito legal ser psicopata. E fez assim, criou-se uma ideia que o psicopata é aquele que anda de roupa preta, de preferência gosta de rock, né? E tatuado, e só anda, né, à noite, tem um olhar estranho. Não é nada disso. O psicopata mesmo, que é uma minoria da população mundial, ainda bem, né? Ele é justamente aquele que você olha e fala, não, esse não tem nada a ver com o assunto. É aquele que tem cara de tiozão, que às vezes é casado, ele é pastor, ele é coroinha, ele é alguma coisa na igreja, ele tem até um emprego simples. E passa 30 anos, aí todo mundo achando maravilhoso, entendeu? Nossa, como ele é bom. Sempre que eu procurei, eu tive um problema. Ele é um excelente líder espiritual. E é ele, o psicopata. Não é o cara tatuado, com piercing e camisa preta, que sabe, preciso matar para saber se eu sou psicopata. Como aconteceu, infelizmente, isso, né? Um grupo de adolescentes... um grupo de adolescentes... acho que foi em Goiânia isso. Escolheram, nós vamos matar alguém para saber se a gente é psicopata. Você imagina, né? A distorção disso. Mataram realmente uma própria colega. Entendeu? Então, precisa desmistificar. E também, assim, psicopata não dá em árvore. Né? A estimativa é de que 1 a 3% da população mundial seja de psicopatas. Então, 90% para mais que comete crimes são pessoas absolutamente dentro do padrão de normalidade. Sério? Nenhum transtorno? Sinto informar. Claro que nós temos aí os 10% de pessoas que realmente têm transtornos. Crimes familiares, que o filho mata a família toda e se mata. Em geral, a gente tem aí um transtorno mental sério, uma psicose. Né? Em geral, esquizofrenia. Tá? Nós temos matadores em série que são esquizofrênicos, são psicóticos.
entendeu? Que é bem diferente do matador em série psicopata. Nós temos 3 tipos de matadores em série, serial killers, que são psicopatas. Mas temos 3 tipos de matadores em série que são psicóticos. Quais são esses tipos? Então, o psicótico, e aí a gente pode falar até da esquizofrenia, porque é o transtorno mais complexo que a gente tem dentro, né, das psicoses. Ele tem um espectro grande, tem uma série de outros transtornos ligados à esquizofrenia. É o indivíduo que ele não faz distinção entre fantasia e realidade, é aquele indivíduo taciturno, introvertido, ele sofre muito porque ele é assodado o tempo todo com alucinações auditivas, visuais, né? Táteis até. Tenho animais entrando, insetos entrando na minha pele, ouço vozes. Esse é o típico. São 3 tipos dele. Esses matadores em massa, que é o mass murderer, que a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo. O garoto que entrou na escola de Suzano. Mas ele entrou com um outro. O outro não tinha característica nenhuma de ser um esquizofrênico. Contanto que ele estava extremamente incomodado, ele não sabia o que ele fazia. Pelas câmeras a gente vê, ele vai pegar o machadinho, cai a bolsa, pega a bolsa, cai o machadinho. O garoto de 17 entrou determinado, já foi agredindo as pessoas, matou esse de 25 e se matou. É a característica do matador em massa. Outro exemplo, nos Estados Unidos está o tempo todo. E sempre vem aquela discussão, nossa, mas se não tivesse arma, essa facilidade das armas, isso não aconteceria. É e não é. A arma de fogo é um facilitador. Mas também, se o indivíduo estiver determinado, ele vai usar qualquer coisa. Se ele não tem arma de fogo, ele vai usar qualquer outro meio. Brasil, Minas Gerais, o Damião, que trabalhava numa creche, ele acabou sendo afastado para fazer o tratamento de esquizofrenia, mas ele, assodado pela ideação paranoide, não, é lá, eles querem me prejudicar, e eu preciso fazer isso para livrar as outras pessoas desse mal, e aí eu me mato, porque eu vou ser o herói, eu tenho que me sacrificar por essas pessoas. É assim que ele pensa. Ele tem que matar o maior número possível de pessoas e se matar. Essa é a equação dele, é esse o fechamento que ele tem que dar. Contanto que a maioria que você vê desses casos, o indivíduo acaba se matando ou ele se deixa matar pela polícia. Eventualmente, um caso ou outro, é que o segurança foi mais rápido, a polícia chegou e conseguiu desarmar o indivíduo. Vamos voltando ao Damião. Super simples, uma creche. Ele pegou a bicicleta dele, um galão de gasolina, chegou lá, jogou gasolina nas crianças, na professora, nele e atirou fogo. É aquele caso que a professora tentou salvar as crianças, salvou e acabou morrendo em função dos ferimentos. É um matador em massa. Se você levantar aí nos Estados Unidos, você vai ver todos os casos. Recentemente, um indivíduo, não sei se é de Vegas, Las Vegas, um milionário que comprou um arsenal, entrou lá num hotel, um negócio de luxo, foi lá para cima, botou câmera em tudo quanto é lugar e começou a disparar em direção às pessoas que passavam embaixo, na rua. Foi matando. E ele, pelas câmeras, ficava observando, né, a movimentação da polícia. Quando ele viu que a polícia ia chegar nele, ele se matou. Então, esse é um psicótico, ele não tem nada de psicopata. O psicopata não está nem aí com causa, religião, eu vou matar porque eu estou... Não tem isso. O psicopata é aquele cara que não tem emoção nenhuma, ele não tem capacidade de amar nenhuma. Então, ele não tem vínculo afetivo com ninguém. Nem com pai, nem com mãe, nem com irmão, primo, vizinho, conhecido, amigo e desconhecido. É tudo a mesma coisa para ele. Tá? Aí, voltando no psicótico, você está perguntando, matador em massa. E pode ser aquele serial killer missionário ou visionário. Então, é aquele indivíduo, tem um filme que mostra muito bem isso, o missionário. Seven, do Brad Pitt com o Morgan Freeman. Eles são policiais e eles estão à caça de um serial killer que, pelo que ele deixa no local, já se entendeu que ele mata as pessoas que cometem os 7 pecados capitais. Tá? Então, se você tiver oportunidade, se você gostar do assunto, assista, porque o filme é muito bom. É o típico missionário. Então, essa voz que está em mim, essa voz que veio na minha cabeça, me diz que eu sou o cara. Sou eu o responsável. Essa é uma missão que eu tenho que fazer nessa vida. E ele vai para isso. Então, não tem sadismo, ele não quer ficar com a vítima, ele quer matar.
ele vai lá e mata. E daqui a pouco ele tem novamente isso, ou ele já tem algo programado, 7 pecados capitais. Então ele vai matar as pessoas que estão cometendo, no entender dele, 7 pecados caminais, porque 7 pecados capitais, porque ele, né, ele recebeu aquela entidade, Deus, a luz, seja lá o que for, o cachorro, conversou com ele, isso é uma alucinação visual e é mais recorrente do que a gente imagina, entendeu? O cachorro me fala isso, tal. E aí ele vai cumprir isso. Mas é um indivíduo que até a polícia chega mais rápido nele, porque ele não está preocupado com perícia, com polícia, em dissimular. Ele está preocupado com a missão dele. Então, esses indivíduos são pegos muito rapidamente. E tem o visionário, que também é um psicótico. Quer dizer, ele comete o crime no momento em que ele não tem mais vínculo nenhum com a realidade. Cortou. Ele já está alucinando, delirando, tomado de ideação paranoide, de alucinação, de delusão, que é uma crença que só tem na cabeça dele. Então, ele quer matar. Acabou. Ele não quer ficar com a vítima, torturar, estuprar, não tem isso. Tá? Então, esses são os 3 tipos de serial killers que nós temos, que não são psicopatas. Na verdade, são psicóticos. Tem um transtorno mental gravíssimo. E o que acontece? Não adianta você enfiar ele numa cadeia normal, numa penitenciária. Ele tem que ir para um manicômio judiciário. Ele tem que ser alijado da sociedade, claro, ele não pode. E ele vai ficar cumprir a pena dele num hospital psiquiátrico, porque ele precisa de tratamento medicamentoso, sério, né? Psicoterápico, aí, terapia ocupacional, etc. E ainda se fica na dúvida se ele vai ter condição de sair novamente, né?